Senhor Jesus Cristo, estamos muito alegres por estarmos aqui mais uma vez presentes em Tua casa, ó Deus. Sabemos que o Senhor nos trouxe até aqui apenas por um motivo, para adorar ao Senhor e para oferecer as bênçãos que o Senhor tem para dar para nós, ó Deus. Estamos muito alegres por uma boa semana que tem nos dado, uma boa semana de trabalho para cada um de nós. E agora estamos aqui neste domingo para agradecer por tudo que tem feito por nós. Quero que o Senhor continue abençoando a cada um que está aqui, ó Deus, e nos dê também uma bela semana, ó Deus. Continue abençoando a cada um de nós, a cada cantor, a cada pregador que está aqui, ó Deus, os evangelistas. Abençoe a eles precisam de Tua ajuda. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro de São João, no capítulo 6, versículos 60 ao 71. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque quem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Podeis vos assentar. Vamos ouvir um hino com o irmão Jonatas. Seus pés vou beijar.
Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Jonatas. Eu gostaria de falar nesta noite sobre 3 classes de crente. O irmão Brana pregou esta mensagem. Eu gostaria de ler ela, alguns parágrafos. Gostaria de começar com o parágrafo 14 e 15. O irmão Brana começa a falar sobre essas classes. Primeiramente temos aos crentes, logo aos crentes manufaturados e por último os incrédulos. Agora, isso em verdade é um tema tremendo, porém tão seguro como estamos assentados aqui esta noite, esses grupos sempre têm existido. Onde existir uma reunião de pessoas, sempre estarão essas 3 classes. Sempre tem sido assim e seguramente sempre será até a vinda do Senhor. E nesta noite quero, enquanto prego, que cada um de nós nos identifiquemos em qual dessas 3 classes de grupos estamos. E recorde, enquanto estou falando a esta igreja completamente cheia, e mesmo com pessoas de pé por todas as paredes, também temos que ter em mente que estou pregando a pessoas ao redor do mundo e em várias partes do mundo onde chegam essas fitas. No parágrafo 19 em diante, o irmão Brana continua. Ele faz a relação à Escritura. Então Pedro, de pé ali, uma pessoa sem educação, já havia visto a palavra do dia presente absolutamente vindicada. Pois Deus havia prometido que para este dia haveria um que se levantaria dentre eles, e mesmo seria o profeta. E para Simão Pedro era difícil crer, porque havia visto tantos impostores. Porém, quando ele viu claramente a genuína palavra desta era e viu a identificação justa, então ele estava plenamente convencido de quem era. Foi ele quem disse: Senhor, a quem iremos? E isso foi quando a multidão estava se dividindo em crentes, incrédulos e crentes manufaturados. Os 3 grupos estavam ali de pé nesta multidão de gente: crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Todos estão neste mesmo capítulo, onde temos lido. As palavras de Cristo falou e dividiram a congregação, porém assim teve que ser. Ele era um homem maravilhoso enquanto curava os enfermos. Porém, quando chegou a doutrina e a profecia, isso foi o que separou a casca do trigo. Vê você? A casca somente forra o trigo, não é o trigo mesmo, e não pode ser usada para nada, porque nela não há vida. Antes, sendo parte da palha, não pode ficar com o trigo, não herdará junto com o trigo. O grão é do qual estamos falando, isto é, o coração do trigo.
Agora note que Pedro estava convencido que este era o Messias. Portanto, não lhe importava o que diziam os demais. Não lhe importava o que dizia o sacerdote. O Simão Pedro não lhe importava o que dizia a igreja, porque ele estava convencido em si mesmo. Naquela ocasião, quando Cristo lhes havia perguntado: "Que dizem vós, homens, que sou?" Eles lhe responderam que alguns diziam que ele era um profeta, outros diziam que era um dos profetas antigos que haviam ressuscitado, outros diziam que era Moisés ou Elias. Então Jesus disse: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Então respondeu Simão Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Ele lhe respondeu: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem sangue. Tu não aprendeste isto de um livro, nem de um credo, nem de um catecismo, mas meu Pai que está nos céus te tem o revelado." Esse era o crente genuíno, porque tinha a revelação espiritual da palavra. Vê você? Tu és Simão, e sobre esta pedra da revelação, que sou eu, e sobre isto edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com razão, Simão disse: "A quem iremos nós?" Porque Jesus lhe havia perguntado: "Quereis vós retirar-vos?" Então foi quando lhe responderam, dizendo: "Senhor, a quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna, és o único." E não era que somente ele tinha as palavras de vida, mas ele era a palavra de vida. Ele era a palavra de vida. E Simão reconhecia claramente isto. E quando reconheceu, isto foi o que guardou sua esperança, porque lhe foi revelado que esta era a palavra viva. No parágrafo 30 e 31. Agora, antes de entrar na classe seguinte, vejamos outros crentes mais. Vejamos, pois, ao profeta Noé. Ele era um agricultor. Porém, quando todos os zombadores e religiosos daquele dia é que a igreja havia chegado a tal grau de corrupção, que Deus falou a Noé e disse-lhe que construísse uma arca. Noé não discutiu isso com Deus, mas creu que era a palavra de Deus. Imediatamente se pôs a preparar as coisas para a construção da arca. Este é o verdadeiro crente. Ele não se ponha a discutir a coisa. Quando você estiver plenamente convencido, este é o ponto final. É igual com qualquer um, porque a fé vem pelo ouvir. Se você vem sem se importar com o que o médico havia dito, pois ele lhe tem diagnosticado o caso e, sem dúvida, sabe exatamente o que está dizendo, segundo o que tem mostrado seus aparelhos e segundo o que o conhecimento lhe permite. Porém, o médico tem dito que só a morte lhe espera. Logo oramos e ao ver o futuro desta pessoa, vemos que ela está curada. Então não há mais o que fazer. Eles certamente entram nisso. É porque você crê. Deus tem falado e você sabe que assim é. No parágrafo 34 ao 43, meu irmão Brana continua falando. Agora vejamos Daniel. Quando a igreja estava no cativeiro ali na Babilônia, Daniel creu em Deus, e aquele não importava o que eles diziam. Proclamemos um decreto para que não orem a outros deuses, mas somente a esta imagem deste santo, ou qualquer que fosse. Porém, Daniel não deu atenção a essas bobagens, porque ele havia ouvido a Deus. Ele era o profeta e era a palavra chegava a ele. E ali, quando dedicaram ao templo, foi dito: se algum homem estiver angustiado em qualquer parte e orar para um lugar santo e orar, então ouvirás Deus dos céus. E Daniel creu em Deus. Ele era um crente genuíno. E mesmo os leões não o puderam comer. Correto? Ele era um crente. Ele tinha algo real e genuíno. Ele era um crente. Davi foi outro crente. Era um moço desprezado. Agora, Daniel não se pôs ao lado da igreja moderna, nem tampouco Noé, de maneira alguma. Eles criam o que dizia
havia Deus, e Deus era a verdade. Não importava o que dizia o mundo moderno, eles criam como a verdade o que Deus dizia. Assim são os genuínos crentes, tal como fez Pedro e os demais apóstolos. Eles creram que ele tinha a palavra de vida e que era a própria palavra de vida. Eu creio no mesmo hoje. Qualquer outra coisa contrária a isto é morte. Somente isto é a palavra de vida, e Cristo é a palavra. Agora, Davi era um moço ruivo, e em primeiro lugar, sem dúvida, seus irmãos o tratavam mal, porque ele era o menor. Ele não tinha ainda tamanho para vestir-se com sua armadura. Não podia ir à guerra por causa de seu tamanho. No entanto, chegou à batalha como um crente. Agora, enquanto ele estava ali no deserto cuidando de umas quantas ovelhas que seu pai havia dado para cuidar, ele tinha somente a sua funda como proteção, naqueles montes onde havia muitos leões, ursos, lobos e demais animais. Davi olhava os prados e as árvores verdes, e sabia o que significava para cada cordeiro chegar sobre uma árvore de muita sombra ao meio-dia quando havia muito calor, e também conhecia o significado de beber água fria nesta condição. Portanto disse: como um servo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele havia clamado e orado. Porém, um dia surgiu uma emergência. Um leão agarrou um de seus cordeirinhos e o levou. Ele pensou: mesmo Deus que me fez superior ao leão. E ele se foi atrás do leão com sua funda, e com uma só pedra na funda derrubou o leão. Agora, se algum de vocês tem visto um leão com sua juba, desses que existem em algumas regiões da África, Palestina e Ásia, vocês sabem que é uma besta grande e que apenas se pode derrubar com um rifle de bom calibre. No entanto, Davi o derrubou com uma só pedra, e logo quando o leão se pôs de pé para se defender, Davi o tomou pela barba e o matou. Assim foi porque ele sabia o que falava, ele havia tido experiência, e ele havia provado a Deus enquanto a sua palavra. Tampouco tinha temor agora de Golias, porque este era um incircunciso. Não era um crente, e Golias saiu e amaldiçoou Davi no nome de seu Deus. Golias era muito maior que Davi, pois seus dedos mediam 35 centímetros. Era um guerreiro, e sem dúvidas, a vestidura de metal com que estava vestido pesava mais de 150 quilos, e o metal que compunha o capacete tinha 4 centímetros de espessura. E ali tinha esse gigante caminhando com sua lança de 7 metros. Agora, como podia um homem desse tamanho levantar uma dúzia do nosso tamanho e atirá-los de um lado se estorvassem o caminho? Que oposição tremenda! E ali estava jactanciando-se e vangloriando-se. Quando parece que tudo ia contra, ele disse: melhor será que não tenhamos derramamento de sangue. Portanto, envie um homem que lute comigo. Então, se eu ganho, vocês nos servem, e se vocês ganham, nós os serviremos. Viu você? Quando o diabo pensa que está tudo ao seu favor, então é quando ele se jactancia. Porém, nesta ocasião, ele se encontrou com um que não esperava conseguir. Se encontrou com o menor homem de todo o país, um homem de ombros curvados e aparência ruiva. Davi exclamou: vão me fazer crer vocês que, sendo o exército único do Deus vivo, vão ficar quietos e permitirem que este filisteu incircunciso desafie o exército do Deus vivo? Ele ficou perplexo ante esta situação. Por quê? Porque ele era um crente e os demais eram crentes manufaturados. Davi era um crente genuíno. Ele disse: se vocês têm medo, eu irei lutar contra ele. Que desafio era para um jovem do seu tamanho? Ele era um crente e, portanto, fez exatamente o que sabia que Deus faria. Quando este filisteu incircunciso, que amaldiçoou no nome de seu Deus, e disse: sou um cão para vir me atacar com paus e pedras? Saiu esse moço tão pequeno, e Golias disse: vou te levantar com a ponta da minha lança e te porei ali na copa daquela árvore onde as aves possam te comer. Este era um homem terrível. Davi disse:
Tu vens a mim com espada e lança e a tua armadura de ferro. Tu vens a mim no nome dos filisteus, mas eu não venho a ti nem com espada e nem com lança. Eu venho ao encontro do nome do Senhor Deus de Israel. Este é o crente, esta é a fortaleza do seu escudo, essa é a sua defesa. Amém. Esta deve ser a defesa da igreja, esta deve ser a defesa do crente. Mas ali em sua armadura, no seu capacete, havia um lugarzinho onde Davi iria acertar aquela pedrinha. E Davi rodou a sua funda, rodou, e a hora que ele atirou, aquela pedrinha acertou a cabeça daquele gigante, e aquele gigante, por mais grande que fosse, caiu terra abaixo. Davi venceu, por quê? Porque ele era um crente genuíno. Se você é um crente genuíno, por mais grande que seja o problema, você vencerá, porque você é um verdadeiro crente. Eu gostaria de falar agora sobre a classe dos crentes incrédulos. No parágrafo 77. Em segundo lugar, temos ao incrédulo. Falemos um pouco. O que é que faz o incrédulo? O que é que faz o crente? Ele aceita a palavra e assim tem sucedido com os crentes de qualquer raça e em todas as gerações, desde Noé até hoje. Poderíamos pregar 6 meses de avivamento somente sobre isso, apresentando os diferentes exemplos daqueles que creram. O crente não tem dúvidas. O crente crê sem se importar com o que soe, ou sem se importar com o que os demais digam, ou qual impossível pareça ser. De todos os modos, o crente crê. Crê em quê? Crê na palavra. Ele não crê nos dogmas, mas na palavra. Não crê em denominação, mas na palavra. Não é alguém que diga, mas é o que a palavra diz. Agora recordem bem, este é o crente. O crente não anda questionando, ele não anda dizendo, como pode ser tal coisa? Poderia eu explicar isto? Quem faz isto é o incrédulo. Ao crente não lhe importa o que seja. Se é a palavra, então é a palavra, correto. Este é o crente. Agora, queremos estudar acerca do incrédulo. Vamos ao parágrafo 82. E encontramos que ao fazer isto, os incrédulos, quando nós dizemos alguma coisa com a qual eles não concordam, eles se vão dizendo, não tenho que crer nisso. E isso mesmo está chegando a ser tão notório no mundo hoje. Um se põe a dizer algo e todo mundo chega. Tenho visto isto nas campanhas. Chegam grandes multidões. E quando nos pomos de pé e começamos a dizer algo, ficam olhando e esperando por poucos momentos. Porém, quando começamos a dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele se identificou com o Messias porque ele foi o próprio profeta. Ao dizer isto, alguns vasos que se consideram cheios se vão. Quem são esses? Esses são os incrédulos. Veja no parágrafo 94. Nabucodonosor fez igual, ainda que ele tinha Daniel como o Deus de Daniel, e chamou a Beltesazar, o qual era o nome de seu Deus. Ele viu a Daniel operar as grandes obras de Deus, e, portanto, lhe considerou como um Deus. Lhe edificou uma imagem à sua semelhança, o qual colocou um tal lugar onde podia forçar a todo o povo para que lhe adorasse. Vê você? O reino gentil começou com uma adoração obrigatória a uma imagem de um homem santo. E assim mesmo terminará o reino gentil, com a adoração obrigatória do reino gentil. E uma mão escreveu sobre a parede, algo que ninguém pôde decifrar, mas só o profeta. E agora também a mão tem escrito sobre a parede, correto? Tem escrito a palavra e acabou, o qual significa que a glória de Deus tem deixado. A escritura está sobre a parede, e somente pode ser lida pelos que têm a mente espiritual e creem a estas coisas espirituais, os quais têm nascido do Espírito de Deus. Beltesazar saiu e trouxe os vasos da casa de Jeová para beber o vinho. Por quê? Porque ele era um incrédulo. Ele pensava que era um crente, porém era um incrédulo, porque não creu na palavra. Acabe também era um incrédulo. Ele se portava como se fosse um crente, e sempre encontrava entre os crentes, porém ele era um incrédulo. Que fez? Se casou com uma idólatra e assim introduziu a idolatria em Israel. Este era o incrédulo. Agora,
esta classe de gente não aceita toda a palavra de Deus, mesmo que ela seja verdade. O incrédulo é o hipócrita. Recorde isso. Ele se porta dizendo que crê, mas nega a palavra. Ele diz, tanto da Bíblia está correto, porém ele não considera toda a Bíblia como correta. Então isto o converte no incrédulo. Você tem que crer em cada jota, em cada tio e em tudo que diz a Bíblia, porque ela tem que ser a verdade. Se não considera como verdade toda a Bíblia, antes diz, pois eu não creio nisto e naquilo, então você é um incrédulo. Mas nós cremos em toda esta palavra, amém? Agora eu gostaria de falar sobre a última classe de crente para nós encerrarmos, a partir do parágrafo 109. Agora, o crente manufaturado, ele fica ali assentado, fingindo uma grande piedade. Porém, no profundo do seu coração, ele está buscando uma explicação soberana e sobrenatural. O país está cheio desta classe de hipócritas. Este é Judas, exatamente. É o que permanece e chega a ser parte do grupo. Judas foi o tesoureiro, sempre se encontrava por ali e sempre tinha a mão pronta. Este é o crente manufaturado. Se porta como um crente, mas no profundo de seu coração, recorde, ele não podia enganar a Jesus. Depois que os 70 se haviam ido e os crentes manifestaram sua firmeza, então Jesus se voltou aos crentes e disse, todavia há algo entre vós, tenho escolhido 12, e um entre vós é o diabo. Jesus conhecia isto desde o princípio. Por quê? Porque ele era a palavra. Ele conhecia o segredo do coração. Quão duro deve ter sido isto. Detenhamos aqui por um momento e pensemos profundamente. Quão duro deve ser para Jesus caminhar ali junto a um homem que lhe chamava irmão, sabendo que este era um enganador que ia lhe estorvar mais adiante. Ele ia vender por 30 moedas de prata. Quão duro deve haver sido reter isto por dentro e sem poder dizer nada. Caminhando ali com seu amigo, Jesus chamou a Judas amigo. Lhe disse, amigo, não tenho estado tanto tempo contigo? Ele sabia disto em seu coração, mas não podia dizê-lo. Ele sabia desde o princípio quem ia lhe entregar. Ali temos o crente manufaturado, que está por ali esperando alguma oportunidade. Ele diz, sim, eu creio nisto e naquilo, e creio também nisto aqui. Porém, ouça-me, eu ouvi uma tal pessoa dizendo isto ou aquilo. Os manufaturados têm orelhas muito largas, enquanto que o verdadeiro crente não ouve nada fora da palavra. Isto é tudo o que ouve o crente verdadeiro. Ele se firma somente na palavra. Ele não está buscando as faltas e as escapatórias. Ele crê em Deus e com isso ele fica, e com isto está satisfeito e prossegue para adiante. Este é o verdadeiro crente. O irmão Brana conta uma história aqui de um obreiro. Veja só, um obreiro enviou um cartão para o irmão Brana. Ele disse, eu tenho algo muito grave. Ele disse, o irmão Brana disse, bem, deixa-me ver. Não, senhor, você não tem nada, você não tem sinal de nada. Você é um homem completamente são. Então, falando forte diz, ou seja, meu cartão de oração. Disse, não importa o que você haja escrito no seu cartão. Eu não tenho nada a ver com os cartões de oração. E eu, sem pensar em nada, pois estava muito cansado. Mas ali estava todavia a graça de Deus. Viu você? Recorde isto. Se Deus lhe manda, então Ele estará obrigado a cuidar de você. Não é a coisa minha, é Deus, porque Ele me mandou. Eu simplesmente devo ficar firme sobre o que é verdade. Quando Moisés atirou sua vara e se tornou a serpente, os magos fizeram a mesma coisa? Que mais podia fazer Moisés se não ficar quieto e esperar a graça de Deus? Isso é tudo. É a mesma coisa. Ele havia cumprido com o que lhe havia sido mandado a fazer. E vocês bem sabem o que sucedeu. Então este homem, sem muita reverência, disse, sim, há algo, olhe no meu cartão de oração. Eu lhe respondi, talvez você teve muita fé e já sarou. E disse isto sem pensar e dar atenção ao que podia ser. Então ele abriu o paletó, estufando o peito, e disse a toda a congregação em voz alta, aí está a coisa. Eu pensei, o que está sucedendo? Ele olhou para todos os lados e disse, ali o tem, não podem ver o truque?
Estes são Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação. Ele disse: ali está a coisa. Ele acaba de dizer que tive muita fé. A verdade é que ele está tão cansado que não pode captar a telepatia. Já não lhe chega. E não tenho tido nenhuma grande fé. Eu escrevi algo no meu cartão de oração e agora ele já não pode captá-lo. Viu vocês esse truque? Eu pensei: o que está sucedendo? Logo nesse instante desceu a graça de Deus e lhe disse: Senhor, por que tem deixado que o diabo ponha em seu coração o desejo de enganar a Deus? Era o Judas moderno. Lhe disse: você é um pregador da Igreja de Cristo. Você pertence à Igreja de Cristo nos Estados Unidos. E aquele homem assentado ali de terno azul, juntamente com a sua esposa e também a sua esposa dele, ontem à noite estavam em 4 assentados numa mesa e que tinha uma toalha verde. E ali vocês estiveram de acordo com isto. Era telepatia mental e viram nesta noite. Nesse instante, o homem de terno azul se pôs de pé na congregação e disse: esta é a pura verdade. Deus tenha misericórdia de mim. Lhe disse: Senhor, você escreveu em seu cartão que estava enfermo, com tuberculose e câncer, e agora, em verdade, tem ambas as enfermidades. Isso é seu. Ele agarrou-me fortemente pela perna da calça e me disse: não, não. Eu lhe respondi: eu não posso lhe ajudar. Siga caminhando. Isso é o assunto entre você e Deus. Você escreveu em seu próprio cartão o castigo. Ali a enfermidade lhe agarrou. Esta foi a conclusão do assunto. Vê você? São crentes manufaturados, enganadores, sempre tentando encontrar falhas em Deus, em sua própria palavra. Agora, para encerrar o último parágrafo, parágrafo 166. Olhe agora no espelho da palavra de Deus e através das outras eras e veja em qual destes grupos haveria estado você. Pense como se fosse viver no dia de Noé, nos dias de Moisés, nos dias do Senhor Jesus Cristo ou em qualquer outra era. Pense bem em qual grupo haveria você se identificado. Pense bem nesta noite. Que Deus continue nos abençoando.